Olá! Hoje vamos falar de fotorrespiração. A fotorrespiração é derivada de uma das principais características da rubisco, a sua atividade, tanto oxigenase quanto carboxilase. A atividade carboxilase da rubisco já é bem conhecida. É quando ela adiciona CO2 na ribulose 1,5-bifosfato e assim ela forma duas moléculas de 3-fosfoglicerato. Essas moléculas de 3-fosfoglicerato são substrato para o ciclo de Calvin. No entanto, a rubisco também pode atuar como oxigenase. Nesse caso, serão produzidas duas moléculas, fosfoglicerato, uma molécula de 3 carbonos, e 2-fosfoglicolato, uma molécula de 2 carbonos. A molécula de 3-fosfoglicerato será aproveitada normalmente no ciclo de Calvin. No entanto, a molécula de 2-fosfoglicolato não é utilizada diretamente no ciclo de Calvin. Para isso, são necessárias uma série de reações químicas durante o ciclo oxidativo C2 para que nós possamos pegar essas moléculas de 2 carbonos, que teoricamente seriam perdidas pela planta, e utilizá-las na fabricação de moléculas utilizáveis no ciclo de Calvin. Neste caso, vamos pegar duas moléculas de 2-fosfoglicolato, que seriam perdidas pela planta, e vamos utilizá-las na formação de uma molécula de 3 carbonos, 3-fosfoglicerato, que será utilizada durante o ciclo de Calvin. Alguns fatores podem predispor à fotorrespiração. São eles: o aumento na concentração de oxigênio, a redução na concentração de CO2 e o aumento da temperatura. Todos eles estão interligados, pois o aumento da temperatura irá ocasionar o fechamento dos estômatos. Com o fechamento dos estômatos, teremos consumo do CO2 na câmara substomática e, consequentemente, a redução na concentração do mesmo. Além disso, temos o efeito direto da temperatura, pois a temperatura interfere diretamente na solubilidade do oxigênio e do CO2 na água. Portanto, quando temos maiores temperaturas, temos menor solubilidade do CO2 na água. Com isso, a concentração do mesmo tende a diminuir, enquanto a do oxigênio tende a aumentar. A enzima rubisco tem atividade carboxilase e oxigenase. A atividade carboxilase da rubisco resulta na formação de duas moléculas de 3-fosfoglicerato, ambas moléculas utilizáveis durante o ciclo de Calvin. No entanto, quando a rubisco atua de forma oxigenase, a mesma forma dois compostos, 3-fosfoglicerato e 2-fosfoglicolato. O primeiro deles, utilizado no processo fotossintético, e o segundo, uma molécula não utilizável, devendo ser convertida em 3-fosfoglicerato para que assim possa ser utilizada. A fotorrespiração envolve 3 organelas: cloroplastos, peroxissomos e mitocôndrias. O objetivo do ciclo oxidativo C2 ou fotorrespiração é a utilização de duas moléculas de 2 carbono, 2-fosfoglicolato, na regeneração de uma molécula de 3 carbonos, 3-fosfoglicerato. O objetivo é recuperar 3/4 dos carbonos da molécula de 2-fosfoglicolato. Para a realização do ciclo, estão envolvidas as seguintes organelas: cloroplasto, peroxissomos e mitocôndria. As moléculas de 2-fosfoglicolato recém-formadas perdem um radical fosfato e se transformam em glicolato. Em seguida, esta molécula migra do cloroplasto para o peroxissomos. Nos peroxissomos, a molécula de glicolato sofre um processo de oxidação, formando o glioxilato. Durante o processo, ocorre a formação de peróxido de hidrogênio. A realização dessas reações dentro dos peroxissomos tem uma razão, pois é nesta organela onde são produzidas as catalases,
enzimas responsáveis pela degradação do peróxido de hidrogênio. Logo, o glioxilato sofre uma ação de transaminação, recebendo um radical amônia e se transforma no aminoácido glicina, ainda no peroxissomo. A glicina, recém-formada, migra para a mitocôndria. Nas mitocôndrias, existem complexos proteicos que serão responsáveis pela utilização de duas moléculas de glicina, cada uma delas com 2 carbonos, na formação de uma molécula de serina com 3 carbonos. Durante o processo, ocorrerá a liberação de amônia e também a liberação de CO2. A molécula de serina recém-formada migra para o peroxissomos, sofre um processo de transaminação, formando hidroxipiruvato. A molécula de hidroxipiruvato recém-formada sofre ação do NADH, formando glicerato. E a molécula de glicerato recém-formada migra novamente para o cloroplasto, onde recebe uma molécula de fosfato oriunda do ATP, formando o 3-fosfoglicerato. Agora, a molécula está apta para ser utilizada no ciclo de Calvin. Tendo estudado o ciclo oxidativo C2 ou fotorrespiração, podemos atribuir os seguintes papéis ao mesmo. O primeiro deles, recuperação de 3/4 dos carbonos das moléculas de 2-fosfoglicolato. Em segundo lugar, contribuição para o metabolismo do nitrogênio através da interconversão de aminoácidos e também a liberação de amônia. Em terceiro lugar, podemos citar a redução na concentração interna de oxigênio, o que diminuirá a probabilidade de formação de radicais livres que podem degradar as membranas celulares. Em quarto lugar, podemos citar o consumo do excesso de ATP e NADPH, pois o excesso dos mesmos, em função da paralisação do ciclo de Calvin, pode danificar o aparato fotossintético. Analisando o ciclo oxidativo C2 ou fotorrespiração, podemos perceber que utilizamos duas moléculas de 2 carbonos que não seriam aproveitadas no processo fotossintético para formarmos uma molécula de 3 carbonos utilizável pelo ciclo de Calvin. Ou seja, durante o processo para a recuperação das duas moléculas de 2-fosfoglicerato, perdemos uma molécula de CO2 para a atmosfera. Portanto, a ocorrência de fotorrespiração diminui a eficiência fotossintética da planta, pois a mesma, ao invés de incorporar carbono à sua estrutura, estará perdendo carbono para o ambiente.